Então, primeiramente, uma boa noite para todos, que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso querido amigo, possa envolver a todos nós neste momento de reflexões, que nós sintamos também a presença dos nossos benfeitores queridos, desses companheiros de caminhada que há tanto vêm nos amparando, estendendo-nos as mãos, nos inspirando, apesar das nossas imensas fragilidades, que sintamos também a presença amiga desses corações, nos infundindo esperança, transmitindo-nos a alegria que sentem quando nos veem buscarmos a Jesus, buscarmos ao Espiritismo, que reflete Jesus novamente para os nossos corações, que a gente se conecte a tudo isso e também a essa força da fraternidade, que os tempos modernos nos permitem trocar, assim, vivenciar ou comungar de maneira ainda mais ampla, graças aos recursos tecnológicos, que nós realmente nos sintamos aqui como aprendizes de Jesus, fazendo parte de uma imensa família, de uma imensa caravana daqueles corações que já se sentiram chamados e aderiram ao chamado em direção ao reino pelos passos de Jesus. Eu gostaria de agradecer também ao Centro Espírita João Batista pelo convite que nos foi feito. Para mim é uma honra poder participar aqui como um singelo aprendiz, como um pequenino colaborador dessa história deste centro que se aproxima aí dos 120 anos de existência. Quanta história, quanta dedicação, quantos corações não estiveram e não estão envolvidos com essa obra, para muito além da obra material, a obra espiritual junto aos corações, nestes 120 anos de existência, mais de um século, corações no plano dos encarnados e no plano dos desencarnados, que seguem semeando com Jesus e com Kardec as bênçãos e as luzes do Consolador. Então, que sintamos-nos todos acolhidos para que esses momentos de estudo sejam proveitosos para a nossa vida, para a nossa renovação sempre tão necessária, tendo em vista aquele que nos foi dado como modelo, como referencial para a nossa caminhada. E o tema que nos está proposto é dos mais interessantes. É uma pergunta, daquelas perguntas fundamentais que todos nós precisamos nos fazer. Porque, em verdade, inclusive falávamos isso antes de iniciarmos aqui as reflexões, estamos todos com saudade de Jesus. Aqueles que já foram tocados pelo seu Evangelho, pelo seu amor, passam a sentir daí por diante um anseio de encontro, um anseio por essa comunhão, por essa presença. E então que nos surge essa pergunta: onde Jesus nos espera? Que é sinônima, é similar à outra pergunta: onde posso encontrar Jesus? Onde de fato encontrá-lo? Como aprofundar essa experiência com o Mestre? Fazer da sua vida mais próxima da nossa ou a nossa da dele? Assim também o nosso coração? Como fazer com que ele esteja mais junto, mais pertinho do coração de Jesus, mais sintonizado com ele? São perguntas que passam, que perpassam o nosso pensamento, o nosso coração, a partir do momento em que somos tocados pela divina luz do Evangelho. A partir do momento em que estabelecemos um vínculo com o Mestre, não mais poderemos esquecê-lo. Embora ainda as tantas fragilidades que nos façam por vezes caminhar distanciados dele, apartados do caminho que ele nos mostrou, caminho reto, a senda que nos conduz verdadeiramente a Deus, às vezes dela nos afastamos, mas aquele vínculo permanece. E ele se fará sentir cada vez mais intenso, cada vez mais vamos dentro de nós sentindo esse anseio, essa sede daquilo que o nosso coração intui, só o Mestre tem a nos dar. E é então
que mais uma vez reponta em nossa consciência essa pergunta: onde Jesus me espera? Onde Jesus poderá ser encontrado? É a pergunta, portanto, que nos foi proposta como temática. Onde Jesus te espera? E aqui nós a abordaremos com a pergunta similar: onde podemos encontrar Jesus? Onde se processa de fato esse encontro? E aqui lançaremos mão de algumas histórias, de algumas reflexões que os Espíritos nos trouxeram e que nos auxiliam a entender aquele que já é por si o mapa para o encontro com Jesus. Porque, fundamentalmente, essas diretivas, essas, digamos, coordenadas, onde poderemos de fato encontrar Jesus, por meio das quais poderemos encontrá-lo, já nos foram dadas. Estão lá claramente demonstradas no Evangelho. Basta que façamos uma análise onde Jesus era frequentemente encontrado por aqueles que o buscavam. E assim nós poderemos depreender onde poderemos encontrá-lo nós, agora que aqui estamos em labor no mundo. Então o Evangelho é esse roteiro primordial. Ele é o mapa, ele é o GPS, pensando mais em termos de modernidade. No entanto, os Espíritos vêm ser ainda cartazes, outdoors, placas que nos apontam para aquele que é de fato o caminho, a verdade e a vida. Por vezes, distanciamo-nos do Evangelho, absorvidos que estamos por outras questões da vida, ou ludibriados, iludidos que estamos pelas sombras do orgulho, da vaidade, da ambição. E então permitiu o Senhor da vida que viesse ao mundo uma nova fonte de consolação, além daquela primeira, que é o Evangelho, que é o próprio Mestre, o Consolador que ele havia prometido, veio também ao mundo com essa finalidade de, como o Mestre nos havia alertado, relembrar o que ele nos ensinou, esclarecer-nos quanto à verdade, apresentar-nos os desdobramentos daquilo sobre o que Jesus nos falou e, fundamentalmente, nos relembrar dele, da sua presença, da sua mensagem de vida, de redenção. Essa é a finalidade primordial do Espiritismo e da presença dos Espíritos no mundo, de maneira mais universal por meio do Consolador. As vozes do céu a nos lembrarem ou a nos relembrarem das grandezas incomensuráveis da Boa Nova. Então nós vamos lançar mão desse auxílio adicional, extra, que nos foi ofertado pelo mais alto, para que não nos afastássemos daquilo que é a meta, daquilo que é o alvo a buscar, como nos diz Paulo. Por isso, Kardec, ao indagar os espíritos sobre a finalidade da sua atuação no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 627, os espíritos dirão: Jesus, de fato, ensinou os fundamentos da lei divina. No entanto, era preciso relembrar o que ele disse, explicar o que ele disse para que não mais pretextássemos ignorância, para que não mais pudéssemos dizer que não estávamos informados. Enfim, colocou-nos o Senhor em nossos passos esse lembrete por meio de uma literatura tão vasta que é a que o Espiritismo nos oferta. Trouxeram-nos os Espíritos e as revelações de um modo geral, essa lembrança em torno da lei que está, na verdade, gravada em nós, mas muitas vezes negligenciada, menosprezada, como dirão também os Espíritos na questão 621 de O Livro dos Espíritos, e que quer Deus, então, sejamos nós relembrados frequentemente dessa lei que temos a buscar e pela qual deveremos nortear a nossa caminhada. E uma dessas primeiras mensagens, dessas contribuições que trazemos para a nossa reflexão, nos é ofertada por irmão X, Humberto de Campos, em uma de suas obras chamada Contos e Apólogos,
pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título é bem interessante, já bem conectado com aquilo que nós comentávamos. Onde encontrar Jesus? Que é a mesma pergunta, onde Jesus nos espera. O título da mensagem é O Encontro Divino. Porque, já afirmamos aqui, é esse o encontro que a nossa alma anseia. Encontrarmos o Cristo, qual se fosse, de fato ele o é, um oásis no deserto da nossa vida, da nossa jornada. A sombra amiga de uma árvore, a árvore da vida que é Jesus. Essa videira verdadeira. É isso que nós buscamos, esse encontro divino. E para ilustrar esse encontro, conta-nos Humberto de Campos uma história, um conto, como é tão característico, né, da sua obra. Ele fala-nos acerca da história de um cavaleiro, de um grande senhor ali francês, cavaleiro d'Arsonval, que havia elegido para si um objetivo, um propósito central na sua existência: servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Então, como nós, ele internamente também era movido por essa indagação: onde Jesus me espera? Onde posso encontrá-lo? E ele se propunha, então, a consagrar a sua vida à fidelidade a Jesus, a servir ao Senhor para que então pudesse encontrá-lo. E é assim que nós encontramos, então, o nosso personagem no início da história, contada-nos por Humberto de Campos, quando ele diz que ele se preparava para ir à Itália. Vestia ali toda a sua roupagem, né, especial para se dirigir, ele que era muito rico, era conhecido ali na região, se preparava para ir à Itália a fim de resolver algumas questões políticas. E quando ele está a caminho, num determinado ponto da caminhada, encontra ali um mendigo, um maltrapilho, ulceroso, que lhe estende a mão, então, rogando alguma coisa. Aquele coração, o do cavaleiro d'Arsonval, era um coração bondoso, mas o seu amor, a sua caridade, a sua doação não estavam assim ainda tão purificados como seria de desejar ou conforme nos ensina o Evangelho. Existia bondade no seu coração, mas ainda não tão esclarecida, ainda não tão depurada. Então ele se compadece daquele indivíduo, mas sem sequer olhar muito diretamente para ele, apenas retira ali do seu bolso ou da sua bolsa uma pequena bolsa repleta de moedas de ouro, então lhe atira à distância, temeroso também de se aproximar muito, porque afinal o indivíduo poderia ter ali alguma enfermidade contagiosa, enfim. Ele o auxilia e segue adiante na sua jornada. Passado um tempo, ele volta, alguns problemas começam a surgir de ordem financeira, mas ele segue buscando as resoluções por meio dos seus contatos, por meio da sua influência, e se preparava então para uma outra viagem, desta vez em direção à Espanha, onde atenderia ali às demandas de alguns prelados de seu conhecimento. E assim ele o faz, prepara-se novamente para ir, utiliza-se ali toda a sua vestimenta, seus trajes especiais e se desloca, quando no mesmo ponto do caminho encontra ele novamente aquele mesmo mendigo, que lhe estende a mão em pedido de auxílio, mas também o olhar, que até então, naquele momento, ele não conseguia observar. Mais uma vez, ajudando meio à distância, sem dar muita atenção àquele indivíduo, ele pega ali na sua bolsa um brilhante de extremado valor e lança então à distância para aquele mendigo, para aquele enfermo que ali estava. Segue o seu caminho em direção à Espanha. Passam os anos e os problemas começam a crescer, a se avolumar, de ordem financeira, sobretudo, e ele se prepara então para mais uma viagem, desta feita
à Inglaterra para resolver ali algumas coisas relativas à organização doméstica. Mais uma vez, o mesmo procedimento, prepara-se para se deslocar quando já está a caminho, no mesmo ponto, o mesmo mendigo, o mesmo indivíduo, o cerado, mal vestido, a lhe estender as mãos, mas também o olhar súplice. E ele, ainda sem fixar-se muito profundamente naquele indivíduo, mas, de certo modo, compadecido no seu coração por ele, pelos seus sofrimentos, pela sua penúria, mais uma vez, busca em si, ou melhor, nos seus pertences, algo que pudesse ofertar. E então, retira ali uma joia de valor também que trazia consigo e a lança mais uma vez àquele mendigo. O tempo passa e essas viagens prosseguem, os problemas também se avolumam, é então que ele precisa recorrer a um empréstimo e se dirige a um porto distante em busca desse empréstimo para tentar equilibrar as finanças. Mais uma vez, a viagem, o caminho e o encontro com aquele mendigo no mesmo ponto da trajetória. O mesmo olhar daquele indivíduo para o cavaleiro d'Arsonval, a mão estendida, ali aquela postura súplice e o cavaleiro, mais uma vez, compadecido, mas ainda não tão envolvido com aquele coração, retira ali um manto fino, muito valioso, e entrega àquele indivíduo. Ainda uma outra viagem, desta feita a Paris, para a resolução de algumas questões, e, ainda uma vez, o encontro com aquele mesmo mendigo. Desta feita, D'Arsonval retira ali um gorro, também muito valioso, muito propício, e oferta ao mendigo. Ainda uma vez, uma viagem, desta feita para uma cruzada. Seguiria ele, cavaleiro d'Arsonval, na cruzada de Godofredo de Bouillon, a fim de, no seu entendimento do que fosse servir ao Senhor, reconquistar aqueles lugares santos, aqueles lugares que deveriam ser ali consagrados ao encontro com Jesus, afinal de contas, foram ali os cenários onde o mestre atuou, então era preciso que aqueles lugares estivessem sob o domínio cristão. Era a sua maneira de compreender ali a adoração, o serviço a Deus, e ele parte então nessa cruzada com Godofredo de Bouillon, mas não sem antes encontrar mais uma vez na trajetória, no mesmo ponto, aquele mendigo. Desta vez ele não tinha muito o que dar, então retira o seu farnel e oferta-lhe um alimento àquele indivíduo, mas sem ainda olhar-lhe devidamente, profundamente, com a visão do coração. Ele vai então à cruzada e na Palestina combate e acaba caindo nas mãos dos inimigos, é torturado, é humilhado, fica longos anos distanciado de sua terra natal, na França, quando ele então retorna à sua terra natal, um espectro apenas daquilo que ele era, desprovido de todos os bens, com o corpo profundamente modificado em decorrência das agruras que havia passado no cativeiro, das lutas e tudo mais. E é então que é surpreendido quando retorna, porque vem a saber que a sua esposa prestamente o havia substituído, estava agora com outro companheiro. Os seus filhos sequer o reconhecem, assim também aqueles que lhe eram conhecidos ou lhe eram caros, agora que ele era um simples mendigo também, um simples maltrapilho, era escorraçado por todos aqueles que amou, por todos aqueles pelos quais ele tanto fez, tanto havia se esforçado. E então que profundamente desiludido ele fica a pensar para onde ir, segue a passos vacilantes, mas sente que o mundo não poderia conter toda a sua dor, tamanha era essa dor. E ele está então novamente a caminho, quando mais uma vez se depara com aquele mesmo mendigo, naquele ponto da estrada. Mas agora a situação era diferente, ele não tinha tantas distrações exteriores para o distanciar de uma análise mais profunda, de um olhar mais sincero, mais detido naquele indivíduo.
Ele olha então aquele mendigo, repara melhor nos seus olhos, na sua condição, e então é tocado. Sente verdadeiramente que ele era irmão daquele indivíduo. Sente que as dores daquele indivíduo seriam também, de certo modo, as suas. E ele então volta-se para si, buscando algo que dar, mas agora ele não tinha mais nada a dar, materialmente falando, senão a si mesmo, em espírito. E então que abre os braços, querendo ofertar àquele mendigo o calor do seu abraço, do seu próprio sangue, da sua própria alma, do seu coração. Era o que ele tinha a dar. Antes ele dava algo que possuía, agora ele dava algo de si. O seu olhar, o seu tempo, a sua presença. E é então que, acolhido no amplexo, no abraço daquele mendigo, ele ouve, enfim, as palavras que talvez há muito buscava desde que havia estabelecido aquele propósito central para a sua vida, o de encontrar o Senhor. Ele ouve: Darsonval, vem a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Aqui a forma. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Porque até ali, Darsonval estava muito absorvido nos afazeres do mundo, nos interesses financeiros, nas questões políticas e materiais, mas ainda não tão atento para os interesses e necessidades do próximo. É certo que trazia bondade no seu coração, servia a sua família, queria sinceramente servir o Senhor, mas ainda não muito bem instruído, orientado, não havia alcançado ainda a justa compreensão. Por isso aquele encontro foi tantas vezes postergado. Ele que achava ou julgava encontrar o Senhor tão longe, talvez, conforme os padrões do mundo, que julgaria servi-lo talvez por meio da fortuna, da riqueza, do poder, da influência, até mesmo da guerra, do combate, vinha agora descobrir que o Senhor estava muito mais perto e que o encontro teria sido muito mais rápido ou menos demorado se ele tivesse atentado para o serviço ao próximo. Então, quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho e o pão que me deste. Mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. Esperando o teu próprio coração. Aqui nós vamos compreendendo, então, qual é essa sublime e tão ansiada resposta. Onde Jesus nos espera ou onde nós o encontramos? Quem segue pelas sendas do serviço ao próximo, da expansão do amor e do bem, mais cedo o encontra. No templo mesmo do coração. Porque quando olhamos para o Evangelho, eram estes os lugares onde Jesus era mais propriamente encontrado, junto aos aflitos, aos sofredores, consolando, amparando, instruindo, edificando, soerguendo. Também em momentos de solitude, de comunhão com Deus, e são esses os locais, entre aspas, porque não são locais geográficos, mas posturas de espírito, nas quais nós mais efetivamente teremos condição de encontrar a Jesus. No serviço ao próximo, onde a sua presença é certa, ele mesmo disse, toda vez que vestistes a um nu, que visitastes a um preso, que socorrestes a um aflito, a um destes mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Mas também nos momentos de análise de nós mesmos, de mergulhar em nós, de ofertar o nosso coração aberto, humilde a Jesus. Como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 34, no templo secreto da alma, Jesus nos espera também, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Porque longa
e cansativa tem sido a nossa jornada multissecular por encontrá-lo. Nós o buscamos aí nesses lugares santos que guerreamos para conquistá-los, acreditando que ali o encontraríamos. Nós construímos templos multiformes com as mais diferentes formas, estilos e etc., riquezas ali agregadas, acreditando que ali o encontraríamos ou que assim melhor o serviríamos, quando Jesus, em verdade, está sempre muito mais perto. Por isso, talvez tenha ele dito que o reino de Deus está próximo na figura do próximo e está próximo também no próprio templo da alma, que precisamos aprender a visitar. Como diz Alta de Souza, volver a esse templo mais interno, a mais alta de todas as capelas. É isso que o mestre está aqui a dizer para Darson Val, que de certo modo é uma metáfora de todos nós, esses cavaleiros que temos vida afora percorrido tantos caminhos e tantas vezes encontrado Jesus sem de fato o ver. Na figura do próximo que se faz para nós a oportunidade de encontrar a Jesus, de estreitar os nossos laços com Jesus. Isso me faz recordar uma outra história do próprio Humberto de Campos também, desta feita no livro Pontos e Contos, logo ao prefácio, em que ele traz uma história contada, na verdade, por Longfellow, o conhecido poeta americano, e ele diz que existia um monge que por muitos anos vinha esperando e orando para encontrar o Senhor. Qual não é a sua surpresa quando, em determinado dia, no momento da sua oração, ali na sua cela, lá no convento, no mosteiro, ao seu lado, ele percebe a presença do Mestre. O seu coração se enche de júbilo e de emoção e ele cai de joelhos em adoração ao Mestre, profundamente tocado, quando, no mesmo instante, tocam os sinos do convento. Era chegada a hora do trabalho. A multidão, o povo esperava à porta do mosteiro, os doentes, os aflitos, os necessitados. O monge reluta num primeiro momento, mas se ergue e vai então atender às obrigações, ao trabalho que lhe competia. Pesaroso por deixar ali o próprio Mestre Divino. Ele então atende ao povo, à população ali à porta do mosteiro, de maneira paciente, de maneira compreensiva, embora angustiado por ter se afastado ali da presença de Jesus. Cumpridos os seus deveres, retorna ele então para o interior do mosteiro em busca da sua cela, do seu cantinho ali de oração. E qual não é a sua imensa alegria e surpresa quando encontra ainda ali o Mestre, ali sorrir. Ele mais uma vez cai de joelhos em pranto, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, naquele misto de emoções, quando então ouve do Mestre as seguintes palavras: se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. Como a dizer que ele não se afastou, o monge de Jesus. Quando ele foi lá ter com o povo, Jesus lá estava com ele também. Ao passo que ele, se tivesse adotado a postura egoística de ali permanecer pensando apenas em si, cortaria então aquela sintonia, deixaria aquela sintonia onde poderia de fato encontrar Jesus, no clima do amor, da fraternidade, do bem, do serviço ao próximo. É aí que nós vamos compreendendo então onde Jesus nos espera, onde quer que surja a ocasião de servir, onde quer que possamos representar o contraste da luz em meio às trevas, da paz em meio à discórdia, da reflexão em meio à ignorância, do amor em meio ao ódio. Onde quer que surja essa ocasião, ali há uma oportunidade de encontro.
porque é como se ofertássemos o que somos, embora ainda vasos de barro, mas o que somos, para Jesus nos utilizar. Nossos braços, nossas mãos, nossa boca, nossos olhos, porque é por meio disso que Jesus atua no mundo. E os que assim se colocam nessa posição se fazem aquilo que Paulo, na sua epístola, chega a dizer, que nós, os cristãos, somos o corpo de Cristo no mundo. Para atuar no mundo, conta ele com as nossas mãos, com o nosso olhar, com as nossas potências. E quando assim nos fazemos instrumentos seus, é aí que nós o encontramos mais intimamente, mais proximamente em nosso coração, em nosso mundo interior. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem intitulada De Mãos no Bem, no livro Segue-me, capítulo 40, em que ele inicia dizendo: sabemos que o Cristo espera por nós, acima de tudo, ao lado de nossos irmãos na terra. É a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é aquele que está habituado ao encontro. Porque, é claro, Jesus também deseja esse encontro. Jesus quer reunir todas as ovelhas. Ou, como ele mesmo diz no Evangelho, é como uma galinha que quer reunir todos os pintainhos por debaixo de suas asas. Mas Jesus dá os passos que lhe competem, não os que nos competem. Como na passagem do cego de Jericó, Jesus está no caminho, em serviço, em movimento. O cego queria encontrá-lo, queria contar com a sua misericórdia. Jesus então diz, ou envia mensageiros para que o dissessem: digam a ele para que venha até mim. Eu o espero. Assim com todos nós. Jesus percorre parte do caminho desse encontro, a parte que lhe cabe, a parte que nos cabe a cada um de nós, precisa ser percorrida por nós. É preciso que exista um movimento de encontro de ambas as partes. De Jesus, esse movimento nunca falta. Aliás, são séculos, são milênios que ele vem percorrendo esses caminhos ao nosso encontro. Vem abrindo os braços a nos chamar. Mas ele não pode, nem por amor, trilhar os passos que nos cabem. Abrir a porta à força do nosso coração. Por isso ele dirá também no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O encontro se dá quando Jesus bate a porta. E a quanto ele não tem batido a nossa porta, como no caso do cavaleiro da São Val. Em quantas existências, por meio de pessoas, por meio de circunstâncias, por meio de conhecimentos que nos chegaram, Jesus não tem batido a porta. Jesus não tem caminhado até nós, como fez também com o cego. Esperando, então, que nós abramos a porta, ou que nos ergamos e caminhemos até ele, percorrendo a parte que nos cabe deste processo. Então, essa é a ideia do encontro. É preciso que as duas partes queiram se encontrar. Numa delas, a certeza, o anseio por esse encontro é certo. Em outra, que somos nós, estamos ainda a construir essa certeza e essa firmeza de propósito para que esse encontro se dê. Então, por isso que Emmanuel esclarece que o Cristo espera por nós, acima de tudo, ao lado de nossos irmãos na terra. Onde surgem dificuldades e provas, ei-lo aí, aguardando-nos a intervenção para que o concurso fraterno se faça sentir de pronto. Como dizíamos, onde quer que surja a ocasião de servir, de sermos o contraste positivo, apesar ainda das nossas imensas fragilidades, eis aí a ocasião do encontro. Esse bem o espírito da prece de Francisco de Assis. Onde houver mentira, que eu leve à verdade, onde houver trevas, que eu leve à luz, onde houver desespero, que eu leve à esperança. Porque é onde surgem essas expressões da sombra, é onde surgem essas expressões da aflição,
que se faz ali a oportunidade mais propícia ao cristão para ser um representante do Cristo, levando-o consigo, encontrando-o nesta ocasião de serviço. E é assim que nós trazemos, então, a nossa querida poetisa, já mencionada aqui hoje, Alta de Souza, em sua capacidade de síntese artística, quando ela nos propõe um poema intitulado justamente Onde Jesus Espera, que sintetiza e, de certo modo, consolida tudo o que aqui nós conversamos nesta noite. Ela nos dirá: onde a dor enternece e a injúria desafia, onde a esperança mora em tratos de amargura, onde o pranto e a aflição surgindo de mistura entretecem na sombra angústia ou rebeldia, onde a penúria irrompe e súbito anuncia chaga, exaustão, nudez, tristeza, desventura, onde a orfandade chora e a viuvez se enclausura, no lar de provação, onde a noite é mais fria, onde a lama se espalha, onde a treva pragueja, reclamando perdão e a prece benfazeja, onde o sarcasmo espanca, onde o mal se descerra, onde possas servir, eis o lugar do mundo, onde Jesus te espera o trabalho fecundo para exaltar no amor a redenção da terra. Com essa última estrofe, temos a síntese-resposta, a tão ansiada e sublime diretiva para que, enfim, saibamos encontrar Jesus. Onde possa servir, eis o lugar do mundo, onde Jesus te espera o trabalho fecundo para exaltar no amor a redenção da terra. Que possamos aprender com o exemplo do cavaleiro d'Arsonval, não mais deixando passar as oportunidades de um encontro tão mais próximo com Jesus, aguardando-o somente além ou nas expressões ainda de grandeza do mundo. Que saibamos encontrar na simplicidade e no doar de nós mesmos mais do que de nossas posses apenas, a legítima e a mais propícia ocasião para encontrá-lo, para servi-lo e para fazer, enfim, ou alcançar, enfim, essa tão ansiada comunhão com o seu divino amor. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos e que saibamos partir a cada novo dia ao seu encontro até o encontro definitivo para a eternidade. Muita paz e muita luz a todos.